Os pés descalços que inicialmente caminham se adaptando ao solo, à grama, mas que logo correm. Esse é o Arthur Peters Moreira Pinto. Em dezembro, ele faz 10 anos. Como toda criança, ele adora brincar em uma pracinha. Camila, a mãe e a avó Sônia estão sempre por perto. Arthur nasceu com autismo e também má formação crânio-facial. O que para muitas pessoas parece anormal, a Camila encara como diferente. E diferente todos somos. Então, que conheçamos e convivamos com essas diferenças. Que o Arthur seja conhecido e conheça o mundo. A gente vai passando situações constrangedoras, assim, a gente vai passando muita dificuldade pelo julgamento, pela falta de informação que as pessoas têm em relação às pessoas com deficiência, que ainda são um pouco colocadas como um problema. Então, muitas vezes me perguntavam qual o problema que ele tem. Não, ele não tem um problema, ele tem um diagnóstico, ele tem uma limitação, não é um problema. Então, para mostrar para as pessoas, tudo veio de tudo que a gente passou, para mostrar para as pessoas que uma pessoa que tem uma deficiência tem uma limitação e não um problema. E junto com isso ela tem muitas capacidades, muitas habilidades, né? Para mostrar que as diferenças existem, que cada pessoa pode ser de um jeito diferente, que ela tem que ser respeitada como pessoa do jeito que ela é e que ela consegue ser e que ela veio para ser daquela forma. Tu optou pelo caminho da, digamos, exposição, de mostrar, né, o Arthur, de mostrar como o Arthur é, para que as pessoas entendam e a partir daí convivam mais, se integrem mais e saibam mais como agir, como reagir, enfim, como conviver. Isso, eu optei por um período, quando ele era menor, eu o preservei, né? E quando ele ficou um pouquinho maior, eu optei pela exposição, porque eu acho que é necessário que as pessoas tenham as informações. Você não consegue lidar com aquilo que é desconhecido. E o Arthur, ele tem uma aparência muito diferente. E aí as pessoas vêm num questionamento, buscando informação, e a partir disso foi se criando todo esse movimento de, não, então vamos falar de deficiência, vamos falar de diferenças, que eu acho que é o principal da questão da diversidade. As pessoas estão vivendo num mundo que é diverso, mas elas têm muita dificuldade de lidar com essa diversidade que a gente tem no mundo ainda. Essa é a questão da diversidade, da inclusão. Como se vê o outro? Porque ele tem uma deficiência, ele não é uma pessoa? Ele é uma pessoa. Tu, desde o início, tu concordou com a Camila dessa questão da exposição, de mostrar o Arthur? Sempre saímos com ele, eu saía no shopping, sempre. E quando a pessoa se chocava... Problema dela. Eu não posso estar dentro da cabeça do outro. Porque eu sempre tratei ele com naturalidade. Nós, o avô, na nossa família, sempre ele foi tratado e sempre ele foi incluso em todas as festas, em tudo que se faz. Ele sempre esteve presente. Então, se o outro olha com um olhar diferente, que também a gente conversa sobre isso, que existe, claro, um impacto, porque ele é uma criança em 10 milhões. Aqueles que ainda se impactam com o diferente são porque não têm ainda a capacidade de compreensão interna. Está em tempo, né? Eu acho que está em tempo, porque a sociedade precisa, sabe, ser mais aberta a todas as coisas. E foi a partir dessa consciência que há cerca de 1 ano e meio surgiu a grife Divina Cria, uma linha de roupas com personalidade própria. Cada coleção é inspirada em alguém com algum tipo de diferença, que trabalhe as características de pessoas com deficiência e que exalte essas pessoas e suas capacidades. Hoje a gente tem a expressão pessoa com deficiência. A pessoa vem na frente, né? E as pessoas tendem a olhar a deficiência primeiro. O que ela tem? Não perguntou o nome da criança. O que ele tem? Não perguntou nem o nome dele. Bom, ele é o Arthur e ele tem uma deformidade de face, entende? Então, para que viesse essa questão das pessoas, da forma que elas são, da beleza que elas têm, porque a gente tem padrões pré-estabelecidos aí de beleza, de tipos de pessoa que são aceitas ou são mais evidenciadas. Então, vamos mostrar o outro lado, vamos mostrar a beleza de cada um como é, né? Porque tem, né? Porque tem, exatamente, todas as pessoas têm a sua beleza. A sua beleza não está só num padrão de cor de cabelo, de olhos, de altura, de formato de corpo. A beleza de cada um está naquilo que a pessoa é.
O tema de cada coleção vem com inspiração em uma pessoa que tem as suas deficiências e tem as suas capacidades, as suas habilidades. Então a gente pega, começa a conversar com as pessoas que estão próximas dessa pessoa que a gente escolheu, começa a ver como é que é o convívio dessa pessoa, quais são as características que essa pessoa tem e cria uma coleção ali que fale da deficiência que essa pessoa tem e fale da pessoa. Por exemplo, na primeira coleção, o Arthur, ele tem um olho só. Então a gente trouxe essa questão do olhar, do olho que ele tem, dos cílios grandes que ele tem, que é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Na segunda coleção a gente trouxe o tema da liberdade, porque a gente trouxe uma menina que se chama Valentina, que é linda, que tem um sorriso assim contagiante, uma menina muito alegre. E tem holoproencefalia que, para a maioria das pessoas, não é o mesmo diagnóstico, mas ela tem uma paralisia cerebral. Então, ela tem uma dificuldade motora na realidade. E aí a gente trouxe a Valentina trazendo essa questão da liberdade, trouxe ela com os cabelinhos para cima, com os passarinhos voando, simbolizando que a limitação motora dela não a impede de fazer nada. Então, é nessa forma que a gente vai trabalhando lúdico em cima do que a gente tem de características físicas, o que a gente tem de características de comportamento, de atitudes dessas pessoas que a gente traz. É meio que uma moda personalizada, mas é para uso geral. É para uso geral. A gente chama de moda inclusiva porque a gente traz a questão das pessoas com deficiência e da diversidade, e a gente chama de moda colaborativa porque para que a Divina Cria acontecesse, várias pessoas vieram trabalhando de forma voluntária nesse caminho. Pessoas e profissionais de segmentos diferentes se uniram à confecção em prol de uma ideia maior. A Divina Cria desenvolve e apoia ações diversas com foco na inclusão. Camila, hashtag diferente é ser você. Essa é a bandeira. Essa é a bandeira, hashtag diferente é ser você. Porque cada um é um. Todos nós estamos na diversidade, mas todos nós somos diferentes dentro dela. Como é que tu vislumbra, a partir desse trabalho, o amanhã do Arthur, pode-se dizer assim, porque com toda essa ideia, com tudo que está acontecendo agora, o Arthur seguramente vai ter um amanhã diferente do que poderia ter se não houvesse todo esse trabalho. É o que a gente espera, assim, ó. A gente ouve muito a expressão quando as pessoas veem um filho pequeno, no caso, uma pessoa com deficiência, bem como o Arthur está, porque o Arthur é uma criança feliz. Ele tem as limitações dele, mas ele, no geral, ele é muito feliz, ele está sempre bem. A gente ouve muito assim, você é muito guerreira, meus parabéns para você e para o Arthur. A história de vocês é muito bonita. O que eu espero, não só para o Arthur, mas para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, é que em vez de... A gente pode continuar recebendo os parabéns, ok? Né? Está sendo reconhecido um trabalho em cima de uma criança que tem uma limitação maior. Mas o que a gente realmente espera é que as pessoas descruzem as mãos dos parabéns, nos abracem dentro da sociedade e respeitem o nosso espaço. Que a gente também faz parte dessa sociedade. Eu estou falando a gente porque eu, como mãe dele, me incluo. Isso é que eu espero. Que as pessoas ajam com mais naturalidade, né? E que no momento que tem um questionamento, se converse, se pergunte. Se uma criança tem uma crise dentro de um supermercado, por exemplo, e uma mãe está com dificuldade, em vez de haver um julgamento, perguntar para essa mãe o que a gente pode fazer para melhorar a situação, como que a gente pode ajudar o teu filho a ajudar a ti. Que essas pessoas sejam realmente incluídas dentro da sociedade, porque elas estão aí, elas fazem parte dela. Camila, com tudo isso, que as pessoas procurem conhecer mais, saber mais sobre as diversas diferenças, melhor dizendo, síndrome de Down, autismo, enfim, para que as pessoas saibam que os comportamentos são normais e que, de repente, elas podem, de alguma maneira, em algum momento, até mesmo ajudar. Sim, é isso. E a gente, quando fala de diversidade, está falando além das pessoas com deficiência de qualquer diferença. A gente está falando de questões, as pessoas têm muita dificuldade por ter medo de lidar com aquilo que é diferente. Se é diferente de mim, eu julgo ou eu coloco o meu como verdadeiro e invalido do outro. Tanto no comportamento, quanto na aparência, quanto
nas várias questões que o ser humano tem. O ser humano é complexo e a gente tem que aceitar as diferenças do outro para poder lidar com elas com mais naturalidade. Na realidade é isso. É nas diferenças que nós tornamos iguais. Exatamente. É na diversidade que a gente se torna igual. Camila, obrigado por tua participação conosco no NT Sul. Tua mensagem final, alguma coisinha mais que tu gostaria de dizer, ou que as pessoas soubessem, que fosse importante que as pessoas soubessem? Eu acho que a mensagem que fica é que a gente tenha uma sociedade menos deficiente, né? Porque a deficiência não está nas pessoas, a deficiência está na falta de amorosidade, na falta de visão para as diferenças que as pessoas têm. É isso.